E na continuação, então, do nosso momento terapêutico, ainda no primeiro capítulo do livro A Luz em Minha Vida, onde no momento anterior a gente falava sobre conhecimento, né? Sobre identidade, na verdade, sobre a busca pela nossa real identidade, pela nossa identidade profunda. E eu trouxe um pouco a perspectiva da necessidade de conhecermos Deus em profundidade, para que a gente possa conhecer a si mesmo, né? E aqui, para dar início à continuação desse capítulo, eu trouxe uma frase, né? Uma reflexão. Pensar em Jesus dizendo, vós sois deuses, entra em concordância com os meus estudos sobre a física quântica, por meio dos quais aprendi que todo o ser que existe na Terra é feito essencialmente da mesma coisa. Que se reduzirmos a menor partícula que constitui a nossa matéria, nós teremos eu, você, os animais, as plantas, tudo que existe, seres iguais. Também dá mais sentido a ideia de sermos filhos de Deus, amados por Ele e por amor incondicional, criados à sua imagem e semelhança. Então, o fato de nos reconhecermos como filho de Deus dentro dessa perspectiva divina que é um pouco mais ampliada do que aquele Deus que está ali direcionando o certo ou errado e punindo muitas vezes, nos traz um olhar diferente sobre nós mesmos. Então, se eu sou filha de Deus, dentro dessa extensão, se eu sou um fragmento divino, um fragmento do amor, eu sou muito mais do que tudo aquilo que eu acreditei ser até então, do que aquilo que foi me ensinado e que foi colocado a mim. E aí, essa frase, vós sois deuses, foi uma das primeiras coisas que me intrigou quando eu comecei a estudar a vida de Jesus e especialmente o Evangelho, era compreender o que Jesus tinha dito. Qual era a intenção dele em dizer que nós somos deuses? Nós temos o mesmo potencial, a gente tem a mesma capacidade que Deus, foi isso que Jesus quis dizer? E conhecendo então essa perspectiva divina, é possível compreender que, em essência, em potencial, todos nós somos deuses, seres em evolução, cada um dentro da sua trajetória, cada um dentro do seu patamar evolutivo, com aquilo que absorveu ali no decorrer da existência, mas todos nós partimos do mesmo princípio, que é a energia amorosa, que é o próprio Deus, né? Essa é a percepção, que é tudo, que está em tudo, que inclusive está dentro de mim e que eu estou dentro dele. Então, essa é a perspectiva divina. E vós sois deuses é poder manifestar, saber que existe esse potencial de sermos amor, de que a nossa natureza é amor e que nós podemos, então, viver e agir e fazer escolhas através do amor. Claro que não é do amor romantizado, é do amor num sentido realmente muito maior. Enquanto nós não nos conhecemos de verdade para acessar e movimentar essa energia amorosa, nós vivemos, então, condicionados àquilo que parece certo ou errado dentro da perspectiva social e que muitas vezes nos afasta desse mesmo sentimento, que é o sentimento do amor. É isso que eu quis dizer nessa passagem aqui, que diz que, como consequência desse comportamento, nós pertencemos a uma geração tomada por uma competitividade exacerbada, como fruto da necessidade de reconhecimento que adoece tanto as pessoas e acaba criando máquinas de competir, em detrimento das emoções e da individualidade, e principalmente das habilidades particulares. Então, quando nós não nos conhecemos, nós tentamos pertencer. E nessa busca por pertencimento, a gente tenta se encaixar e ser melhor. E entra num movimento competitivo de ser mais, de ganhar mais, de superar o outro. E nessa competição, nós estamos sempre buscando, então, essa vitória em todas as áreas da nossa vida, sempre sendo o melhor. Mas o desafio que existe dentro disso é que quando nós vemos lá na frente, como eu comentei aqui, quando a gente se movimenta nesse ambiente de excessivo materialismo, que é o que eu estava falando agora, nós nos esquecemos de que onde há contínua competição, estabelecem-se os conceitos de ganhadores e de perdedores. E onde há perdedores, do ponto de vista da competitividade, são instalados sentimentos de inferioridade, incapacidade, baixa estima e sensações que chegam para todo ser humano em algum momento da vida, com as quais a maioria de nós apresenta grandes dificuldades em lidar. Nós somos iguais, com habilidades diferentes, com capacidades diferentes,
mas em essência todos somos iguais. E nós vivemos em uma sociedade onde isso não é estimulado, e nós somos a sociedade, onde o que é estimulado é quem sabe mais, é quem tem mais, você está sempre superando o outro, e nunca a superação de si mesmo de uma forma saudável, para que a gente vá ao encontro das nossas verdadeiras habilidades, né? E até tem uma frase de Einstein que eu cito aqui no livro, que diz que todos nós somos gênios, né, enquanto capacidade, mas se você, por exemplo, julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele viverá o resto da vida acreditando que é um idiota, baseado no seu julgamento equivocado. E, de certa forma, é o que nós temos feito com nós mesmos, né? Quando a gente não vai ao encontro das nossas habilidades individuais, daquilo que cada um, em essência, é capaz de desenvolver, de fazer, de transformar, nós ficamos olhando para a grama do vizinho. E aí, nessa tentativa que nunca se iguala, que nunca se aproxima, os sentimentos de diminuição, de incapacidade, de baixa estima aparecem. E aquele que está sempre vitorioso, em contrapartida, vai para um movimento de superestima, num valor excessivo do que realmente é o equilíbrio, né? E quando a queda acontece, ela se torna muito violenta e a pessoa acaba sofrendo bastante, então, nesse movimento. E para finalizar, então, esse trecho aqui do capítulo, uma reflexão. Assim como no infinito universo que nos envolve, dentro de nós existe um micro-universo, multidimensional e ainda mais poderoso do que esse próprio universo exterior. E todo o cosmos e esse universo que carregamos em nós se entrelaçam, dividindo o mesmo espaço e tempo. Um contribui energeticamente com o outro em uma retroalimentação existencial infinita. Palavras complexas, hoje exemplificadas pela física quântica, mas que simplificadas por Jesus querem simplesmente dizer: vós sois deuses. Eis, portanto, o maior tesouro, que é pertencer a si mesmo. E as perguntas finais que ficam para que essa reflexão se complete é: o quanto você se conhece de si mesmo, além dos papéis que você representa na sua vida hoje? Pense nisso.